Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda aula de Lógica de Programação com Python. Nessa segunda aula iremos ver sobre variáveis, tipos de dados, inputs e conversão do tipo de dado. A gente vai começar pela parte de variável. Uma definição é que, de forma simples, variáveis são como caixinhas na memória do computador onde guardamos informações. Por exemplo, se eu quero guardar a idade de uma pessoa, eu crio uma variável chamada idade. Embaixo aqui a gente tem um exemplo de como guardar a idade de uma pessoa dentro de uma variável chamada idade. O nome da variável é idade. A gente escreve como se fosse um texto normal, né? A gente atribui com o resultado de igual e o valor que a gente quer guardar dentro da variável. A gente vai executar essa célula e quando a gente executa, o que acontece? A gente guarda dentro da variável idade o valor de 31. Agora a gente vai exibir com um print, né? E entre parênteses a gente vai estar colocando o nome da variável. E aí exibindo 31, que é o valor que estava guardado dentro da variável. Armazenando o texto. Todo texto que você for armazenar dentro da variável, ele tem que estar entre aspas, certo? Então aqui a gente tem um exemplo de um texto, né? A variável vai se chamar texto, aí tem o sinal de atribuição, que é o sinal de igual, e aí tem o texto a seguir, que está entre aspas, e esse texto vai entrar dentro da variável. Logo em seguida a gente faz o print e o nome da variável. E aí vai aparecer o resultado do que a gente guardou lá dentro. Aí aqui eu dei um exemplo de como concatenar, né? Como unir duas variáveis em um texto, né? Então eu dei o print. E aí aqui eu usei o tipo de formatação de saída, né? De string, que se chama f-string. Você coloca esse F antes das aspas, certo? Então eu coloco o print, abro os parênteses, coloco o F, abro as aspas e aí eu coloco o texto que eu quero dentro, certo? Quando eu quero colocar uma variável nessa f-string, eu coloco ela dentro de um par de chaves. Tá vendo essas chaves aqui? Então, aqui dentro desse par de chaves eu coloquei a variável texto. Aqui esse e-tenho faz parte da string normal. E aqui eu coloquei uma outra variável. Então, ou seja, o que está na variável texto? Está guardado essa string aqui, né? Olá, meu nome é Vitor. Então é o que vai aparecer aqui. Olá, meu nome é Vitor. E-tenho. E aí vai aparecer logo em seguida o que está armazenado na variável idade. O que está armazenado? 31. Vai aparecer 31 e anos, certo? E aí está o resultado. Olá, meu nome é Vitor e tenho 31 anos. Agora a gente vai passar para os tipos básicos de dados. Uma definição é que, em programação, os tipos básicos de dados definem a natureza e as operações possíveis com um valor. Os principais são números inteiros e decimais, textos, cadeias de caracteres e valores lógicos, verdadeiro ou falso, que formam a base para representar informações e tomar decisões no código. Os tipos básicos de dados em Python são... Aí aqui a gente tem como que fica escrito esses tipos no Python, né? Para mim pegar e definir um tipo de dado de número inteiro, eu coloco int, certo? Que são os números inteiros normais mesmo, né? 10, menos 5, 1000. Eu tenho logo em seguida também os números decimais, que são números de ponto flutuante. E esses eu escrevo com um nome de float, que aí eu vou ter 3.14,
menos 0,5, tudo que tem esse ponto, né? Que tem, no nosso caso, no Brasil a gente tem a vírgula, né? Mas como é em inglês, aí vai ter o ponto. Logo abaixo a gente tem as strings, que tem um str, que é o que vai definir a string, né? E isso é para textos, né? Que estão sempre entre aspas. E aí a gente tem 2 exemplos de textos ali do lado. E por último, o valor booleano, né? Que a gente escreve bool, que são valores lógicos de true ou false, verdadeiro ou falso. Agora a gente vai exemplificar um pouco melhor isso para ilustrar melhor. Então a gente tem aqui um exemplo de números inteiros. Aí a idade vai receber o número 25. Esse aqui a gente já viu, né? De números inteiros. E aqui eu vou dar um print e eu vou colocar uma função dentro desse print que chama type e aí idade dentro, né? Eu vou colocar a variável que eu atribuí aqui em cima dentro desse type aqui, que vai estar dentro desse print, certo? Pessoal, tem que seguir direitinho como é que tá esses parênteses aqui, a ordem, viu? Ó, eu abri o parênteses do print, eu escrevi type, eu abri o parênteses do type, escrevi a variável e fechei os 2 parênteses. Tem que estar certinho isso aqui, porque se qualquer detalhezinho que você errar, o código não vai dar certo. Então, eu executo aqui e o que a gente tem de resultado é o tipo de dado que eu tenho, que é o tipo de dado da variável idade. Então tá como class int. Int, se a gente for ver aqui, é inteiro, certo? Número inteiro. Número de ponto flutuante. Atribuo o valor de 1,89 à variável altura. E aí eu vou conferir o valor o tipo de dado que tem essa variável. Aí a gente tem o valor de float. Float, números decimais. Agora a gente tem aqui um tipo de dado string. Eu atribuo o texto boa tarde, a variável texto, e vejo o tipo de dado que eu tenho. str, que é string. Por último, a gente tem os valores booleanos. Os valores booleanos, eu deixei um exemplo bem bacana aqui para a gente ver isso de uma forma bem didática, né? Gosto de chocolate, é uma variável, certo? Isso é verdade? É verdade, então eu coloco true. Não gosto de chocolate. O que eu estou guardando dentro da variável? Não gosto de chocolate, um valor false, porque isso é falso, isso não é verdade, certo? Se eu for ver bem o tipo de valor que eu tenho... Opa! O que aconteceu? Ah, não, calma aí. É que aqui tinha colocado errado. Só corrigir isso aqui. Aqui deu um erro, gente. Aí. Certo. Os 2 valores, eles são valores booleanos. Valores booleanos, eles querem dizer se uma coisa é verdade ou se alguma coisa não é verdade, se é falso, né? Verdadeiro ou falso. Basicamente é isso. Agora a gente vai trabalhar com entrada de dados com input. A função input pausa o programa e espera o usuário digitar um texto. Ela retorna esse texto com uma string que pode ser armazenada em uma variável para uso posterior. Então eu dei um exemplo aqui, ó. Digite o seu nome. Vamos executar a célula. O que ele vai pedir aqui embaixo? Para você digitar o seu nome. Aí eu vou lá e digito. Certo? Digitei. Pressiono Enter. E aí ele vai ficar só assim, né? Simples. Esse tipo de função que chama input, ela é muito usada em programação, viu?
para o usuário escrever alguma coisa e a gente receber essa resposta, né? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho aqui com alguns exemplos para a gente ver mais ou menos como é que é essa dinâmica, né? Então, aqui embaixo, eu tenho o valor da função input. E aí eu tenho, digite seu nome. A pessoa vai digitar o nome dela, vai ser guardada na variável nome. E aí, logo em seguida, eu vou fazer um print desse valor, certo? Porque eu usei, na verdade, a fstrings, eu usei concatenei, né, isso. Então, eu coloquei, é um prazer conhecê-lo e o nome da pessoa. O nome que eu descobri quando eu coloquei o input. Vamos executar para ficar mais claro tudo isso. Aí vai aparecer, digite seu nome. Aí vou escrever. Vitor. É um prazer conhecê-lo, Vitor. Quando eu recebo uma variável de um input, sempre é um texto que a pessoa escreve, né? Independente se a pessoa escrever um número, tipo, se eu escrever isso aqui, é um prazer conhecê-lo 5555, mas esses números aqui, eles estão formatados como texto, tá? Eles não são números. Aí dei mais um exemplo aqui embaixo, né, de input. Quantos anos você tem? 31. Opa! Ah, não, é porque o nome aqui tá... Desculpa, pessoal. O nome aqui tá errado, certo? Agora vai. Prontinho. Aqui eu concatenei com a variável aqui de cima nome e a variável idade que eu perguntei aqui nessa própria célula. Bom, pessoal, agora a gente vai partir para o último tópico da aula, que é conversão de tipos. Conversão de tipos é o processo de transformar um dado de um tipo em outro, como texto em número ou número em inteiro. Usamos funções como int, float e str para realizar essas conversões quando necessário. Aí aqui eu tenho um exemplo, né? Eu faço 2 inputs perguntando para a pessoa pedindo para a pessoa digitar um número, digitar outro número, e aqui embaixo eu faço um print fazendo a soma desses 2 números. Só que, pessoal, esse código ele não vai dar certo. Eu já vou explicar por que não dá certo. Então eu escrevo, digite um número, 20, 10. O resultado entre 20 mais 10 seria 30, né? Só que não. Aqui está aparecendo 20 e 10, né? Como se eu colocasse o 20 do lado do 10. É aquilo que eu falei para vocês. Quando eu coloco esse input, ele devolve um texto. E esse texto, quando eu faço o sinal de adição de 2 valores textuais, 2 strings, ele apenas concatena esses valores. Ele não soma os valores, certo? Para que eu consiga trabalhar com esse valor sendo numérico, eu preciso transformar esse valor em um número. E aí é que tá, ó. Aqui embaixo eu transformei o input do primeiro número em int, né? Eu usei essa função int para atribuir a variável n1 o valor do input, né? Então, e fiz a mesma coisa com o valor embaixo, e aí sim eu somo os 2 valores e obtenho o resultado. Então, vamos dar uma olhada aqui como é que é. Digite um número, digito 20, digite outro número, digito 10, e aí sim eu tenho o valor 30, né? Por quê? Porque eu transformei o valor de string em valor de número inteiro com a função int aqui, certo? Pessoal, tem uma coisa interessante que aconteceu nesse código aqui,
é que, se você for ver bem, eu usei a variável N1 aqui em cima e aqui embaixo. O que acontece? Quando eu uso a variável N1, eu coloco dentro dela o valor, certo? Quando eu uso ela de novo, eu coloco outro valor dentro dela, certo? O valor que eu coloquei dentro dela é o valor de N1 transformado em número inteiro e eu coloco dentro da própria variável N1. Esse valor, depois que eu coloquei aqui, o valor anterior, que era uma string, ele passa a não existir mais. O que existe dentro dele é um valor de número inteiro. E é por isso que a operação dá certo, N1 mais N2. Agora a gente tem aqui um exemplo de um número float, de ponto flutuante, né? Ele vai pedir para digitar um número, a gente digita tipo 20,5. E aí tem o resultado 20,5, que é um número de ponto flutuante. Aqui a gente tem um exemplo de número que eu coloquei inteiro. Eu transformo esse número inteiro em float e aí eu vou ter o resultado de 5,0. Embaixo eu tenho um número de ponto flutuante, transformo em inteiro e eu tenho o número 20. E por fim, eu tenho o número 20, eu transformo ele em texto, tá vendo? Ó, str. E aí printo o tipo de variável que tem esse texto aqui. O tipo de dado que tem essa variável texto. E o tipo de dado é str. Bom, pessoal, hoje aprendemos sobre variáveis, tipos de dados, input e conversão. Na próxima aula vamos falar sobre operações e expressões, ou seja, como fazer contas e manipular informações dentro do Python. Se você gostou dessa aula, deixe um like e compartilhe o canal para ajudar outras pessoas a aprenderem também. Obrigado e até a próxima!